Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo de Deus, conceda-nos a graça de, com docilidade, acolhermos a palavra de Deus para a nossa compreensão e vivência. O texto da nossa Lex Divina, João 17, de 11b a 19. Jesus, se dirigindo ao Pai, disse: Pai Santo, guarda-os em teu nome. É o nome que me deste, para que sejam um como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste. Guardei-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para cumprir-se a Escritura. Agora, porém, vou para junto de ti e digo isso ao mundo, a fim de que tenham em si minha plena alegria. Eu lhes dei tua palavra, mas o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não peço, Pai, que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles a mim mesmo me santifico, para que sejam santificados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos no capítulo 17 do Evangelho escrito por São João, e esse capítulo 17 é a oração de Jesus ao Pai. Nessa oração, Jesus encerra o seu período de ensinamento, de anúncio do Evangelho, porque em seguida já vai ser o momento da sua prisão, flagelação, morte e ressurreição. Agora ele está diante dos discípulos fazendo oração ao Pai. E essa oração que ele faz ao Pai é pela unidade dos cristãos, pela unidade dos seus discípulos, pela unidade entre todos aqueles que creem no nome dele, que creem no Evangelho que ele anunciou. Ele começa dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me destes, para que sejam um como nós. Olha que desejo de Jesus, que os seus discípulos sejam um como ele e o Pai são um. E é a graça dessa unidade de Jesus e o Pai, pela ação do Espírito Santo, é que faz com que haja um só Deus, mas três pessoas distintas. Hoje essa oração de Jesus é por essa unidade que trará a santificação dos seus discípulos. Ele no versículo 13, ele diz: Agora, porém, vou para junto de ti e digo isso no mundo, a fim de que tenham em si minha alegria plena. Ou seja, a alegria plena da vida dos seus discípulos é nele, é em Jesus. Mas essa alegria plena em Jesus só há existindo unidade entre os seus seguidores. O grande apelo de Jesus é que a igreja que ele está fundando, a igreja que ele está fazendo acontecer, seja a continuadora da sua missão, mas principalmente, não apenas do anúncio, mas na vivência. Jesus insiste aqui com que seja o que diz, seja a vida. Nós tomamos, inclusive, um mandamento como uma regra de Jesus, uma regra nossa face de Cristo, a regra que norteia todas as nossas outras regras é ser e dar testemunho de Cristo Jesus. Ou seja, procurarmos, e aí a gente já pensa em nós, procurarmos viver o Evangelho, não apenas divulgando, não apenas anunciando com a palavra, mas pondo em prática. E Jesus sabe que seria impossível de viver isso sem a ação do Espírito Santo. Por isso que ele vem preparando os seus discípulos para
acolherem o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que dará sabedoria, força, inteligência, desejo, docilidade, discernimento, para se deixar ser conduzido pela ação do Espírito Santo e aí sim, vivência do Evangelho. Nessa semana, daqui a poucos dias, nós vamos viver esse cumprimento da promessa de Jesus, de que Ele prometeu que enviaria um outro defensor, um outro paráclito. Aqui Ele está se despedindo dos apóstolos. E era natural que houvesse essa despedida, porque Ele é Deus, mas é humano. Então, chegaria o tempo da sua finitude aqui na terra, mas Ele constitui a igreja, constitui discípulos, a você e a mim também, e diz que não nos deixará sozinhos. Deixou a sua palavra, o seu evangelho, que é Ele falando para nós, que é Ele nos formando, que é Ele nos direcionando. Mas Ele sabia que nós poderíamos até achar muito bonito o evangelho, até achar muito bonito o que Jesus diz, mas entre achar bonito, que ninguém nunca disse nada igual, nem dirá, a não ser imitando-o, e a prática, há uma distância muito grande. Por isso que ele diz que vai enviar um paráclito, vai enviar um defensor, um advogado, e nos dará os dons necessários para vivermos o que ele nos propõe. É a nossa participação, é a acolhida da ação do Espírito Santo, é deixar que o Espírito Santo venha sobre nós e acolhamos os dons que ele nos concede e deixemos que esses dons possam possibilitar que vivamos em plenitude o Evangelho. Nós já fomos batizados, talvez todos. Se não, convém procurar o batismo, porque é a porta de entrada para o cristianismo. Mas esse batismo que nós recebemos do Espírito Santo, muitas vezes nós deixamos adormecidos em nós. E é importante a gente ter essa experiência do batismo no Espírito Santo. O Santo Padre, o Papa Francisco, quantas vezes ele já incentivou que promovamos esse batismo no Espírito Santo, que é o deixar que a ação divina aconteça em nós, para que assim possamos viver o Evangelho. E é interessante que nós vamos domingo agora celebrar Pentecostes. Foi a manifestação da igreja ao mundo todo e o convite a todos participarem dela. Mas aquele momento de Pentecostes não foi o único. Todas as vezes que os apóstolos, os discípulos, encontravam-se medrosos, encontravam-se em dificuldades, com desafios, eles faziam novamente um novo clamor ao Espírito Santo, para nos ensinar que não é pelo fato de termos uma vez recebido o Espírito Santo que aí já está acomodado. Não. Muitas vezes nós deixamos adormecido. É preciso que a gente, a cada dia, por isso que todos os dias a gente inicia a nossa oração clamando o Espírito Santo, deixando que Ele nos conduza, porque é Ele a promessa que Jesus fez. E essa unidade que Jesus deseja só é possível graças à ação do Espírito Santo. Porque nós podemos até ter o desejo, mas entre o desejo e a realidade há uma dificuldade imensa, que é concedida a graça do Espírito Santo para possibilitar essa unidade entre nós. Porque é esse o desejo de Jesus, que os seus discípulos sejam um entre si para ser um com Ele e o Pai na graça do Espírito Santo. E que compromisso nós fazemos agora por essa unidade, por essa abertura ao Espírito Santo e por esse desejo ardente de vivenciar a palavra de Jesus, que é a palavra da nossa redenção, da nossa salvação. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão
de Maria Santíssima, nossa mãe, de José, seu casto esposo, de Francisco, Teresinha e João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.